Vou passar agora a palavra para Daniele Beletato. Não sei se estou falando o seu nome certo, por favor, pode me corrigir. Fique à vontade, Daniela está aí representando a Defensoria. Fique à vontade aí para colocar as suas colocações. Obrigado. Obrigada, deputado Bartô. Bom dia a todos. É uma alegria imensa participar desse debate. Eu cumprimento a todos os presentes aqui na pessoa do seu presidente, do deputado Bartô. Não vou me alongar muito. Acho que as questões técnicas já foram bem levantadas, né? Doutor Maurício, doutora Carolina, a Zuleika agora acabou de colocar de maneira brilhante a questão como está a situação da educação, não só no nosso estado, mas também nos municípios, né, nas redes municipais. O único ponto que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que ainda não foi suficientemente abordado, é que existe um princípio na Constituição que estabeleceu a criança e o adolescente como detentor de prioridade absoluta. Isso quer dizer que se crianças e adolescentes tiverem seus direitos em conflito com algum outro direito, o direito da criança e do adolescente tem que prevalecer. Então, eu ouvi aí muitos comentários nos chats, mas e a saúde do professor, e a saúde dos adultos, que as crianças podem contaminar em casa? Depois que a gente teve os resultados dos estudos científicos de que a contaminação de crianças e a transmissão por crianças é muito pequena, eu acho que não subsiste mais esse tipo de argumento, né? O direito à educação da criança e do adolescente é prioridade absoluta e se sobrepõe, sim, a qualquer outro direito, inclusive direitos humanos dos adultos que estejam envolvidos na relação educacional. Isso é prioridade da criança e do adolescente, é a única prioridade absoluta que foi estabelecida pela Constituição. E a nossa sociedade está se esquecendo dessa prioridade, né? Então, nesse momento, eu realmente acredito que, e é o que nós estamos lutando para conseguir, o serviço público de educação, e isso inclui também a rede privada, né, porque a rede privada tem autorização para exercer essa função pública de educação. O serviço público de educação tem que funcionar, ele tem que estar aberto, a rede pública de educação tem que estar aberta para a sociedade, para receber todas as crianças, especialmente aquelas que não queiram ou não possam acompanhar as aulas por um modo virtual, né? Então, a escola aberta é um fundamento ligado diretamente à prioridade absoluta da criança e do adolescente. Por todas as razões que já foram expostas aqui, questões de saúde física e mental, questões de segurança em relação às violências que as crianças estão sofrendo, porque as escolas, todas elas, são espaço de fiscalização e de apoio às crianças e adolescentes nas violências que, porventura, eles sofram, né? São porta de entrada dessas denúncias e dessas reclamações. A própria segurança alimentar. Então, todos esses aspectos, eles vão além do ensino formal, né? do passar o conhecimento. Embora o conhecimento, né? A aquisição de conhecimento é um escopo importante da escola e que também não pode ficar afastado, né? A gente verifica que as escolas particulares e algumas redes públicas do Estado tiveram um pioneirismo, né, em se reinventar para conseguir transmitir as aulas, transmitir o conhecimento, ainda que por meios remotos. A gente sabe que as aulas virtuais, as aulas remotas, não é o ideal, isso não é bom. Bom é criança e professor na escola, isso é que é bom, né? Mas a gente sabe que, em alguns momentos, foi necessária a adoção desses meios virtuais. E não se subsiste mais, atualmente, nenhuma justificativa que sustente
a manutenção do afastamento das crianças das escolas, crianças e adolescentes, né? Muito bem colocada a questão pela Zuleika aí em relação às crianças, aos adolescentes do ensino médio. Aqui em Belo Horizonte, recebemos aí a notícia de que agora estão possíveis a realização de eventos com até 600 pessoas, então realmente não se justifica mais nem a manutenção de bolhas de retorno, enfim, porque as questões estão sendo tratadas com 2 pesos e 2 medidas, né? Então, o que eu gostaria de pedir, deputado Bartô, essa questão da legislação que o senhor já colocou aí, que já está em andamento para reconhecimento como uma atividade essencial, né, a educação, acho isso muito importante, porque a gente vê que tem faltado coragem, sim, do gestor público, especialmente dos gestores públicos municipais. Eu falo isso porque o Estado, até dia 10 de julho agora, estava impedido de abrir as escolas por força de uma decisão judicial, então não dá para a gente imputar essa demora ou esse atraso ao governo do Estado, mas as prefeituras, sim, faltou coragem em assumir a atividade de educação como uma atividade essencial. A escola tem que estar com a porta aberta para receber as crianças cujas famílias quiserem enviar para lá. E enquanto for facultativa o retorno presencial às escolas, é preciso assegurar para todas essas crianças que ainda estejam com aulas remotas, que haja um efetivo aprendizado nesse período. Então, eu gostaria que ficassem, fazer alguns encaminhamentos, né? O primeiro deles em relação à inclusão digital de professores e alunos da rede estadual, né? Porque o processo de informatização, ele veio para ficar, ele não vai embora depois que a pandemia acabar. E está mais do que na hora das escolas, inclusive da rede pública estadual, se equiparem e propiciarem que os professores tenham condições de utilizar essas ferramentas alternativas ao livro didático tradicional, né, ao material impresso, escrito tradicional, porque hoje as crianças e os adolescentes eles estão conectados digitalmente, como muitas pesquisas já demonstraram, isso é irreversível. E as crianças e os adolescentes das escolas privadas foram perfeitamente incluídos nesse mundo digital. Agora, as crianças e os adolescentes da rede pública, na grande maioria, não. Então, é importante que essa inclusão digital seja iniciada, ainda que para a utilização mesmo após a pandemia. Mas a gente defende que enquanto não houver, não voltar a ser obrigatória a presença física nas escolas, que sejam prestados ensinos de modo remoto de uma maneira eficiente, né, e institucionalizada pelo Estado, não como se fez aqui em Belo Horizonte, que se abriu a possibilidade do professor, se quiser, manda um vídeo aí de meia hora para os alunos, sem nenhum tipo de compromisso com o conteúdo que está sendo passado e encaminhado para os alunos que estão em casa recebendo aquela apostila, aquele material impresso. O material impresso é muito bom, mas sozinho o aluno não consegue aprender, né? E paralelo a isso ainda, eu acho que falta a gente saber, e isso eu deixo aí como um questionamento para os representantes da Secretaria de Educação, e até um encaminhamento de que seja feito esse questionamento expresso ao governo do Estado, de como o governo pretende fazer a recuperação dos conteúdos perdidos nesse mais de 1 ano e 5 meses aí de paralisação. Embora o governo do Estado tenha oferecido aulas remotas transmitidas pela televisão, a gente sabe que o déficit de aprendizagem durante esse período de fechamento das escolas é muito grande, e esse plano de recuperação tem que ser pensado para ontem, né? Se ele já existe, eu gostaria de saber, gostaria que fosse divulgado quais são as estratégias que o governo do Estado está utilizando para fazer a recuperação dos conteúdos que foram perdidos nesse mais de 1 ano e 5 meses. Então, acho que é isso, eu não vou me estender muito. Resumindo, eu queria que fosse lembrada a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente,
que as escolas, como um serviço público, ela tem que estar aberta, né? Que é essencial que na rede estadual também haja uma inclusão digital de alunos e de professores, e esse plano emergencial aí de recuperação dos conteúdos perdidos nesse período de paralisação. Isso é fundamental para a gente poder continuar caminhando na educação. Obrigada.